E aí, tudo bom? Vamos nós aqui ao vivo no pós-prova do Gran Curso Online, não é isso? Da pós-prova da FUB. Sou o professor Ani, para quem não me conhece, e vamos procurar aqui resolver o quê? As questões de atualidades, não é isso? Vamos aqui, tá? Começar a resolver as questões de atualidades da FUB. Vou procurar fazer de nível médio, as questões de nível médio, nível superior e nível fundamental. Isso mostra o quê, gente? Que a atualidade, apesar de ter concurso para nível médio, superior e fundamental, o nível das provas dentro de atualidades é basicamente o mesmo no caso aqui. Vamos procurar resolver aqui? Vamos lá? Olha só, e tem mais. Quem teve aula comigo no Gran Online ou no presencial, simplesmente para cada item errado, tá me devendo uma cerveja, porque eu falei todos os itens em sala de aula. Quem assistiu no Gran Online viu isso e quem assistiu no presencial também. Então, quem errar, já sabe, né? Uma cervejinha tá devendo para mim. E se não pagar, já sabe, queima a alma eternamente no fogo ardente mármore do inferno. Vamos lá então comigo? Vamos embora aqui? Vamos aqui. Primeira questão. 5 anos após a crise estourar e com o fim dos estímulos à economia dos Estados Unidos da América, economistas alertam que hoje os mais vulneráveis às turbulências econômicas são os países emergentes. Por outro lado, novos documentos divulgados pela TV revelam que a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos usou esse aparato para levantar informações sobre Petrobras. Tendo o texto acima do referencial inicial e considerando a amplitude do tema que ele aborda, julgue os próximos itens. Vamos lá? Olha só, item 1. No Brasil, atualmente, a estabilidade cambial determinada e conduzida pelo Banco Central faz com que o dólar norte-americano tenha o mesmo valor que o real e assegura preços baixos para produtos importados. Gente, é o seguinte, essa questão está o quê? Falsa. Primeira coisa, vai lembrar que o Brasil tem o quê? O chamado câmbio flutuante. Câmbio fixo nós tínhamos até 97, 98, quando a gente faz o quê? A hiper, super, mega desvalorização do real. Então começa por aí. 2. Hoje, tá, o dólar vale em torno de quase 2,20, 2,30 aí. Então a questão já está totalmente errada. Lembrando que o dólar alto, ele faz o quê, gente? Ele favorece a exportação e desfavorece a importação. Então a questão está o quê, gente? Completamente errada. Próximo item, vamos lá. A espionagem norte-americana realizada no Brasil restringiu sua economia, deixando de lado personagens do mundo da política. Errado novamente. E errado por quê, gente? Porque investigou quem? A nossa própria presidente, ou seja, a Dilma Rousseff, no caso aí. E por isso que ela ficou tão indignada. É por isso que ela ficou tão indignada. Por quê? Porque, na verdade, espionou quem? Ela. Ficou sabendo dos negocinhos dela, pra quem que ela mandava cartinha de amor, tá certo? Ficou sabendo disso, a marca das roupas dela. Então foi isso que aconteceu a coisa aqui. Então, um escândalo de espionagem que fez com que a Dilma reclamasse da Assembleia Geral da ONU em seu discurso de abertura. Atingiu a própria Dilma, a Petrobras e o Ministério das Minas e Energias, inclusive com o Canadá, fazendo o quê, gente? Espionando também. Próximo item. Devido à espionagem da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, a Petrobras, maior empresa brasileira, desistiu de conduzir a extração de petróleo na camada pré-sal. Errado! Vai lembrar que dia 21 de outubro agora terá o quê? A gente terá a licitação do campo de Libras, não é isso? Cuja a Petrobras, vai lembrar, ela tem que participar no mínimo com 30%. E o valor que deve ser repassado ao Brasil, uma vez que será esse sistema de partilha, de no mínimo 40%. Vou lembrar também que já tem grupos, até mesmo ligados com questão educacional, brigando contra esse leilão. Falando que, pô, calma lá, se a Petrobras é nacional, tá certo? Se ela tem tecnologia, para que contratar outra empresa? Tá certo? Por que não fica só para quem, gente? Para o Brasil explorar isso aí, ok? Vamos lá, próximo. Na recente reunião do G20, tá? Que reúne as 20 maiores economias do planeta, em São Petersburgo, a presidenta brasileira pediu explicações a Barack Obama sobre as denúncias de espionagem norte-americana no Brasil. Gente, questão correta. A Dilma ficou indignada, chegou lá, abraçou o Barack Obama e falou: Barack Obama, o que está acontecendo? Me fala, me conta tudo. Por que isso? E ele falou: Dilma, baixa a bola, a gente sempre fez isso, vamos continuar fazendo. Você vai dar uma esperneada, vai ficar bonito pro seu eleitor, mas não adianta nada, porque espionagem no mundo sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. A diferença que era o quê? Que antigamente era aquela espiã russa, loira, gostosa, maravilhosa, que fazia o quê? Ia lá, seduzia o sujeito, pegava os documentos, levava para o seu país. Hoje não, hoje é o quê, gente? Tecnologia, questão cibernética, no caso aí, beleza? Questão 5. As crises na economia contemporânea são cíclicas e tendem a estender geograficamente seus efeitos devido à globalização dos tempos atuais. Essa questão eu marco certo, mas com uma certa ressalva. Por quê? Porque tem autores, tá, gente, que consideram que a crise seja o quê? Seja cíclica. Mas tem autores que falam que ela é o quê? Que ela é uma crise estrutural.
Então, o que acontece? Eu vou falar o quê? Que essa questão cabe recurso aí. E cabe recurso a título de quê? De anulação. Porque se ela ficar falsa, também faz o quê? Também vai ter autores falando que é o contrário. Tá certo? Então, eu falo, tiver que marcar, eu marco certo, mas alegando o quê, gente? Que a gente pode entrar com recurso nesse caso, beleza? Então tá aqui, ó. Pois tem autores que consideram que as atuais crises não são cíclicas e sim estruturais. Pesa a favor do item que se manter certo que a maioria dos autores aceitam a ciclicidade da crise, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial. Próximos, tá? Questão aqui. A Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade o projeto de emenda constitucional que acaba com o voto secreto em todas as votações e sessões plenárias do Congresso Nacional. Vai lembrar que o primeiro turno de votação foi quando? Foi em 2006. Para virar lei, o texto ainda precisa ser analisado pelos senadores e a tramitação demorará, o mínimo, mais um mês. Parlamentar de oposição teme que esse processo demore e o projeto não seja votado logo. Então, julgue os itens. 6. O texto remete ao fato de que o Parlamento brasileiro é bicameral, isto é, composto por duas casas legislativas, a Câmara do Deputado e o quê? E o Senado Federal. Questão o quê, gente? Correto, a nossa Casa Legislativa é formada o quê? Por duas casas, não é isso? A Câmara dos Deputados e o Senado aí. Aliás, poucos países no mundo não adotam esse sistema, diga de passagem. Beleza aí? Então a questão está o quê? Está correta. Próximo item. A consenso. Começou com a palavra consenso, eu falo sempre o quê? Começou com a consenso e já começa a escrever errado. Gente, eu não consigo elaborar um item onde apareça a palavra a consenso e correto, com exceção do item a consenso que não há consenso. Não existe isso, tá certo? Tá, gente? Então vai falar, há consenso que o professor Dani gosta de cerveja e de uma loira gelada e várias quentes. Só se for isso, porque olha só, há consenso entre os analistas políticos que o Congresso Nacional ficou indiferente diante das manifestações populares. Já está errado, porque, gente, que não ficou, ele foi lá, fez votação. O último mês de junho, nas ruas das diversas cidades brasileiras, questão errado. 8. O fim do voto secreto em sessões plenárias do Congresso Nacional dará ao Poder Legislativo força ainda maior para derrubar os vetos do Poder Executivo? Gente, falso. Vale lembrar que o voto fechado, secreto, ele foi uma conquista da democracia. Exatamente para que o deputado pudesse votar de acordo com a sua consciência, a consciência do seu eleitor, e ficasse livre das pressões do executivo, de quem comandava. Só que hoje percebeu o contrário, percebeu que esse voto estava servindo exatamente o contrário, para fazer o quê? Para proteger os seus, para proteger o quê? Quem faz errado, tá certo? Então, se você abre o voto agora, o que vai acontecer? Tá? Quando você vai derrubar o veto de um presidente, a própria bancada não vai votar. Quer ver exemplo disso? No veto do pré-sal, a Dilma vetou a questão do pré-sal, mas vários deputados da bancada da Dilma, votou e derrubou o veto dela. Porque se ela sabe quem é, opa, chama na chincha. E a Dilma chama. Vamos lá, então a próxima. Acredita-se que o fim do voto secreto nas sessões parlamentares de julgamento de processo de cassação reduzirá a prática de cooperativismo entre colegas de bancada? Certo, acredita-se que acontecerá isso mesmo. Até porque, gente, porque se você está o voto aberto, até para a população, que dia que eles não iriam caçar o Donadon? Tá? Então, porque até para o seu eleitor fica isso. Até eu tenho assim uma pergunta, né? Se o deputado, se o senador representa a sociedade, e eu elegi, eu não tenho que saber em quem que ele está votando exatamente para conseguir falar o quê? Você continua votando em você ou não? Eu, sociedade, tem que ter o quê? Tem que ter essa satisfação. Afinal de contas, ele está me representando, no caso aí. Próximo aqui. A decisão a que o texto se refere pode ser interpretada como uma tentativa de respostas críticas pela manutenção, mediante voto secreto, do mandato de um deputado federal que cumpre pena de prisão em regime fechado, certo que na questão aqui de um deputado é o Donadon. 11. Entre os elementos motivadores das manifestações populares que tomaram conta das ruas no último mês de junho, em várias cidades brasileiras, os serviços públicos de baixa qualidade oferecidos à população, como é o caso dos transportes urbanos, ocuparam posição de destaque na pauta dos protestos. Certíssimo. A população reclamou o quê? Por questão de saúde, educação, transporte, combate à corrupção, contra a PEC 37, até falando, nós queremos saúde e educação no padrão FIFA. Não foi isso? Então não é que não era para ter a Copa, é para ter a Copa. Mas nós queremos o quê? Atenção na saúde, na educação, ou seja, serviços públicos. Próximo aqui. No caso da maior metrópole brasileira, São Paulo, os protestos deveram-se
a exorbitante aumento das tarefas de ônibus. Até errado que não foi exorbitante, foi 20 centavos. Falar que 20 centavos é exorbitante, não tá. Vou te dar 20 centavos de aumento no seu salário e quer ver se você vai falar que você recebeu um aumento exorbitante, tá? Olha só, fato que se repetia pela segunda vez em menos de um semestre. Praticamente inexistindo manifestações de cobrança quanto ao comportamento ético dos agentes públicos, é errado. E até se for relacionado o que, gente? A corrupção. 13. O cancelamento do desfile militar do Dia da Independência na capital federal em diversas cidades do país foi decisão tomada por governantes, tendo em vista a dimensão dos protestos? Errado! Vai lembrar que aconteceu desfiles, inclusive no DF, né? Integrantes do grupo Femini, né? Pulou lá, sem blusa, aquele negócio todo, mulherada com peitão de fora e tal. Ou seja, aconteceu. Só teve uma cidade que houve o quê? Por questão de segurança, acabou não realizando o desfile. A questão está falsa. Próximo item. Durante as manifestações de rua, grupos como Black Blocs, cujos membros usaram máscara para impedir que fosse identificado, e vai lembrar que os Black Blocs estão cada vez mais atuantes, tá? E se posiciona entre a população e a polícia, segundo eles, para fazer o quê, gente? Para dar proteção para a própria população. É um grupo de ideologia, tá? De ideologia anarquista, por isso que usa a bandeira preta, tá certo? E que eles falam o quê? Fala que a violência do Estado, tá, e do capital, que realmente é essa violência que atinge a sociedade, e não a violência simbólica por eles praticadas. É isso que eles dizem. Eles ainda falam mais, né? Que essa violência simbólica, não faz simbolismo na cara deles também, mas simbólica por eles praticada seria uma forma politizadora e pedagógica, tá certo? De levar a conhecimento da sociedade. Faltou embaixo colocar Paulo Freire, politizadora, política politizadora. Politizadora nada, pai. É vandalismo, baderna. E até já perderam o quê? O controle da coisa aí. E vai badernar o quê, gente? Vai destruir o quê? Privado? Acho engraçado eles falarem que estão contra o capitalismo. Eles vão para casa de jegue, eles não pegam um carro não? Eles produzem a própria roupa? É engraçado isso. Cadeia, pau neles. Vamos aqui. O tradicional Gritos Excluídos, que é organizado pela CNBB, tá? E reúne diversos movimentos sociais em passeatas paralelas à cerimônia de comemoração de independência, também se fez presente nas ruas em várias cidades, certíssimo. E o Gritos Excluídos, tá? Ele vem desde lá de 94, 95, quando se organizou isso, depois passou a utilizar o quê? Passou a se utilizar durante o desfile de independência aí, tá? Em relação à Copa das Confederações realizada no Brasil, julgo os itens que se seguem. Tá? Esse aqui foi para nível fundamental. Vamos lá. A Copa das Confederações ocorre no ano anterior à realização da Copa do Mundo. Tá? Não é de mundo não, tá? Do mundo. Tá? De futebol, questão correta. É sempre o que? No ano anterior. Até para ver se o país tem condições ou não de sediar um evento, né? Vamos lá. 17. A Copa das Confederações é um campeonato internacional de futebol que acontece a cada 4 anos no país que sediará a Copa do Mundo. Correto. Tá? 18. A organização da Copa das Confederações é de responsabilidade restrita do país que realiza? Não, você tem o que, gente? A parceria com a FIFA. 19. As cidades sedes da Copa das Confederações foram Brasília, certo, Recife, certo, Belo Horizonte, certo, Salvador, certo, e Rio de Janeiro. Questão correta, a final foi no Rio de Janeiro e o Brasil bateu quem, gente? A Espanha, se tornando campeão, no caso aqui, ok? Vamos lá. Em sessão realizada no início de outubro de 2013, o Tribunal Superior Eleitoral indeferiu a proposta da criação do partido político Rede de Sustentabilidade, capitaneada por Marina Silva. Com relação a esse assunto, julgos que se seguem. 20. Se Marina Silva conseguisse se candidatar à presidência da República, ou se ela se candidatar pelo PSB, que ela filiou-se ao PSB, e nas eleições de 2014 será a segunda vez que ela concorreria a esse cargo, certíssimo. A primeira vez foi em 2010 e só houve o que? Segundo turno, porque ela fez o que, gente? Ela teve cerca de 20 milhões de votos. Ela não concorreu em 2006, que na época ela era ministra do Meio Ambiente, então ela estava o que, gente? Parceirada com o Lula na época. 21. O TSE reconheceu a autenticidade das 500 mil assinaturas. Ela está errado. O Rede de Sustentabilidade não foi criado, por quê? Porque não conseguiram, tá, gente? Capitanear o quê? Reconhecer essas 500 mil assinaturas. Se 100 mil assinaturas não tiveram o quê, gente? O reconhecimento do TSE. Mas logo, logo vão ter, tá? O próprio Rede de Sustentabilidade, tá? A galera falou assim, que eles vacilaram. E vacilaram mesmo, tá? Vai lembrar assim, ó, a candidata que teve 20 milhões de votos na eleição, tá? Deixar pra cima da hora, achar que vai conseguir, não vai conseguir? Fica difícil, né? Então a questão está o quê, gente? Olha aqui, já tá errado, que não reconheceu. E continua. De apoio aos eleitores à proposta de criação do novo partido.
mas informou que elas foram apresentadas fora do prazo legal e por isso editou essa proposta. Errado, não é que foi apresentada fora do prazo, é que não teve o que? A autenticidade. Tá? Vamos lá, em junho de 2013, uma série de manifestações sociais transformaram as ruas do Brasil. A seguir desse tema, julgue os itens. A presidenta Dilma Rousseff foi intransigente com as manifestações e não propôs medida para estender as demandas dos manifestantes? Errado! Ela propôs, falou para o Congresso votar e transformar crime de corrupção em crime hediondo, falou que vota a PEC 37, colocou para votar a questão do Fundo Social do Pré-Sal, veio o programa Mais Médicos, ou seja, houve essa resposta aí no caso. Inclusive, quem assistiu minhas aulas no Grão Online e quem assistiu aulas presenciais sabe disso, falei disso em sala de aula. Próximo aqui. As primeiras manifestações possuíam uma pauta específica, mas logo em razão da forte repressão policial, tá? Isso, e outros motivos, o movimento cresceu alcançando uma parcela maior da população, que ampliou e diversificou o conjunto inicial de reivindicações. Essa questão muita gente vai marcar errado, mas ela é certinha. O que aconteceu inicialmente em São Paulo era só que relação dos 20 centavos, e começou com um estudante brigando por passe livre, foi isso. Aí depois fez o quê? Como não foi atendido, foi crescendo e tomou conta do país. Eu costumo dizer, se soubesse que ia dar tanto barulho 20 centavos, eles não tinham nem aumentado a passagem inicialmente. 24. O fim da corrupção, a reforma política, melhores condições de saúde e educação foram algumas das reivindicações apresentadas pelos manifestantes. Gente, questão o quê? Correta. Vale lembrar o seguinte, quem está com a minha lista de exercício ainda, busca a minha lista de exercício. Vê se eu não tenho basicamente quase que idêntico esse item lá. Parece que tiraram da lista de exercício. É por isso que eu falo, é tão importante resolver exercício aqui. E quem fez aula comigo no Grão Online ou tá no presencial, sabe disso. Nós falamos disso em sala de aula e de forma exaustiva, no caso aqui, não é isso? Vamos lá, último itemzinho. Atendendo aos pedidos dos manifestantes, os parlamentares votaram a favor da proposta de emenda constitucional 37, a PEC 37, que propunha limitar os poderes de investigação concedidos aos ministérios públicos. Questão que, gente, questão errada. E errada por quê? Porque simplesmente não aprovaram, não votaram a favor, foram contra. Então, foi 400 e tantos contra e somente 9 a favor. E teve deputado falando assim, não, calma lá, que eu votei contra, eu errei na hora de votar, tá certo? Por quê, gente? Isso foi uma vitória das ruas, o que é derrubado da PEC 37. Não estou dizendo que ela seria boa ou ruim, estou falando que a derrubada da PEC 37 foi o que, gente? Foi uma vitória das ruas, no caso aqui. Beleza aí? Tranquilo? Gente, acredito que você possa ter feito uma boa prova. Comentei aqui as questões de atualidade de nível fundamental, médio e superior de que, gente? Da FUB, tá? Vou sair correndo agora, porque nós temos agora na festinha um choppzinho esperando a gente. É aniversário do nosso aqui coordenador, o cara responsável por toda essa parafernália aqui de câmeras aqui, o Alisson. Parabéns pra ele. Vamos fazer o quê? Comemorar agora, tomar um choppinho geladinho, tá? Tem lá agora uma picanhazinha esperando a gente, tá? E à noite eu tô em sala de aula novamente, tá certo? Seja no presencial, seja no online com vocês aqui, beleza, gente? Vamos lá, loucura, tá? Estudar, passou nesse, se não, próximo nós estamos aí. Vamos lá, gente, até a próxima. Abração pra vocês.